todo mundo em algum momento da vida para e pensa. Afinal, o que eu estou fazendo aqui? É a grande pergunta, né? Com certeza. A pergunta é de $1 milhão. Exato. Qual é o meu propósito? A gente vive num universo que tem um plano, um roteiro, ou somos só um acidente cósmico? Poeira de estrela que deu sorte e agora está aqui improvisando o caminho. Essa busca por sentido é o que nos define como humanos, eu acho. Totalmente. E é exatamente nesse vespeiro que a gente vai mexer hoje. Recebemos um material bem denso, é uma lição teológica que vai fundo na ideia de um propósito eterno vindo de Deus. E a premissa é usada, a ideia de que existe uma planta original para a humanidade. Exato. Nossa missão aqui é tentar desvendar esse conceito. Que propósito seria esse? Quais os seus pilares? E, segundo essa visão, como era o plano inicial para a nossa vida? Vamos lá. Ok, para começar a desembrulhar isso, a primeira ideia forte que o material apresenta é que ninguém, absolutamente ninguém, é um acidente. A frase é bem direta, né? Temos origem e destino claramente definidos no coração do Pai. Sim. A argumentação é que cada pessoa foi pensada, conhecida, até predestinada antes mesmo do mundo existir. Ou seja, não somos fruto do acaso, somos fruto de uma intenção. E o impacto disso, se a gente para pensar, é gigantesco na forma como uma pessoa se enxerga. Deixa de ser uma ideia teológica abstrata. E vira algo super pessoal. Exato. A fonte que a gente está analisando usa um trecho bem famoso, Romanos 8:28, que diz algo como: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que foram chamados segundo o seu propósito. Isso. O ponto aqui é reforçar que nessa visão, mesmo no meio do caos, das dificuldades, existiria uma mão guiando tudo, um sentido maior costurando as coisas. Certo, então a base é essa intencionalidade. Mas eles vão mais fundo para encontrar a raiz desse propósito. E o ponto de partida é surpreendente. A primeira palavra da Bíblia hebraica, Bereshit. E pelo visto, a tradução comum, no princípio, não arranha nem a superfície do significado. Não mesmo. A análise que a gente tem aqui apresenta Bereshit não como um quando, mas como um porquê. Como assim? Não é só o ponto de partida no tempo, mas a causa primária de tudo. É como se fosse a maquete do arquiteto, sabe? O conceito por trás da obra. Entendi. A razão de ser. Exatamente. A lógica que eles apresentam é: se você quer entender o seu destino, precisa voltar para essa causa original, para o projeto inicial. Que estaria detalhado lá na história da criação, em Gênesis. Perfeito. A resposta para o porquê estamos aqui estaria escondida no como tudo começou. E aí que a coisa começa a ficar muito concreta. Para definir esse propósito, eles fazem uma jogada bem interessante. Colocam 2 textos, um do início e outro do meio da Bíblia, lado a lado. Quase como um espelho. Isso. De um lado, Gênesis 1. Criou Deus o homem à sua imagem. Sejam férteis e multipliquem-se. E do outro lado, em Romanos, a ideia é que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando você coloca os 2 juntos, como o material faz, O padrão salta aos olhos. O propósito, segundo essa leitura, se desdobra em 2 eixos que cruzam a história toda: imagem e multiplicação. espera aí, então a conexão é: fomos criados à imagem de Deus, lá no início, com o objetivo de, no final, sermos parecidos com a imagem de Cristo, e o comando para se multiplicar biologicamente era, na verdade, um ensaio para uma multiplicação espiritual, de uma grande família. Exatamente essa provocação. E o que é poderoso nisso é que conecta o comando mais básico dado à humanidade, multipliquem-se, a um propósito espiritual muito maior. Não é só sobre sobrevivência da espécie. Não. Segundo essa visão, sempre foi sobre expandir a natureza de Deus no mundo. A biologia seria um trailer do filme principal, que é espiritual. Nossa! E essa percepção leva a uma conclusão que vira o jogo para muita gente: Que seria? que o propósito de Deus é anterior ao pecado. A gente tende a pensar a história a partir do problema, né? Da queda. Sim, sempre. Mas aqui, a salvação
Não é o objetivo final. Ela é o plano de resgate para nos colocar de volta no trilho do projeto original. Um projeto que foi interrompido, mas não cancelado. Exatamente. Danificado, mas nunca abandonado pelo arquiteto. Puxa, isso muda bastante a perspectiva. Não é sobre escapar de um problema, mas sobre ser restaurado a um projeto. Então, depois de toda essa construção, como eles definem esse projeto em uma frase? O material resume tudo numa declaração central, em letras maiúsculas, quase um título de tese. E a frase é? O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É bem direto. Bem específico. Vamos fazer o que o documento faz e quebrar essa frase nos 3 pilares. O primeiro, ter uma família. E a ênfase aqui é total na palavra família. A ideia é que o desejo de Deus sempre foi por relacionamento, não por rituais. Certo. A imagem que eles usam é a de Deus passeando com Adão no jardim, no fim da tarde. É uma imagem de intimidade, de comunhão, de um pai com um filho. Não de um soberano distante exigindo formalidades. Exatamente. Então, a vida com Deus nessa ótica não seria sobre seguir um código de conduta, mas sobre pertencer a uma família. É isso. Faz sentido. E isso redefine o que seria a igreja, por exemplo. Totalmente. Deixa de ser um prédio, uma organização, um evento de domingo, para ser um organismo vivo, uma família. E a vida cristã vira outra coisa também. Vira. Menos sobre cumprir uma lista de pode e não pode, e mais sobre viver em um estado de comunhão, de dependência, de confiança nesse Pai. A mudança é de paradigma, de instituição para relacionamento. Certo. A base é a família, mas a frase continua. E o segundo pilar expande isso. Dê muitos filhos. Isso tira a ideia de algo pequeno, né? E leva para uma escala global. Exato. O foco muda de intimidade para expansão. Não é um clube exclusivo, um grupo fechado. A ideia é que essa família foi projetada para crescer, para se multiplicar. Entendi. O texto argumenta que cada filho tem a responsabilidade e o privilégio de gerar outros filhos espirituais. Mas isso não coloca um peso enorme nas pessoas? Tipo, todo mundo tem que ser um missionário, um pastor? A visão é que é um pouco diferente. Não é sobre ter um título, mas sobre ter uma função. O argumento é que todos são chamados para serem ministros, que na origem significa servos e embaixadores. Não existe a categoria cristão consumidor passivo. De jeito nenhum. Nessa visão, todos seriam colaboradores ativos no projeto da família. Receberiam autoridade, como na grande comissão, para fazer discípulos. Não é algo opcional. É parte do DNA de quem pertence a essa família. Entendi. É uma função que vem com a identidade. Então temos a família, sua multiplicação, e aí chegamos no terceiro e último pilar, que parece o alvo de tudo. Semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo final. Altíssimo. Quase inalcançável, não? Sem dúvida é o maior desafio. E o ponto central aqui é que a meta não é apenas saber sobre Jesus, ou admirá-lo. A meta é ser como ele. Em caráter, em amor, em poder. Em tudo. É o modelo. Mas não é só uma questão de esforço, de tentar imitar, sabe? Não. A análise aponta para um processo de transformação. Eles conectam os pontos de um jeito bem elegante. Começa em Gênesis, criados à imagem de Deus. Certo. Passa por Romanos, o alvo é sermos conformados à imagem de Cristo. E culmina em Colossenses, que define o próprio Cristo como a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus é o protótipo perfeito daquilo que fomos criados para ser. Como diz outra passagem, é ao contemplar Cristo, ao focar nele, que somos transformados de glória em glória na imagem dele. É um processo. Contínuo. Ok, a imagem está ficando mais clara. O propósito é uma grande família que cresce com todos os membros se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Se esse é o plano, qual era o ambiente original projetado para essa família viver? Boa pergunta. A fonte descreve o Jardim do Éden não só como um lugar bonito, mas como o ecossistema perfeito para esse propósito florescer. Era o palco ideal. Exato. O Éden é apresentado como a manifestação física da provisão completa de Deus.
Não era só um jardim, era um conceito. O texto lista algumas características. A primeira é paz perfeita, ou shalom. Isso é mais do que só ausência de guerra, certo? Com certeza, shalom é um estado de inteireza, de bem-estar completo, inclui prosperidade, segurança, saúde. Tranquilidade. A ideia de que a ansiedade, a preocupação que definem tanto a nossa vida hoje, Seria um ruído completamente estranho nesse ambiente. Era um estado de confiança total. a segunda característica, saúde integral, emocional, mental, física. Isso quer dizer que não existia doença? Segundo essa visão, não. A deterioração do corpo, as doenças mentais, tudo isso seria consequência de uma ruptura que veio depois. O design original era de plenitude. Funcionamento máximo. Perfeito. Depois vem o sustento abundante e a proteção divina. Basicamente não havia falta de nada, nem medo de nada. E por último, o que talvez seja a base de tudo, comunhão íntima com Deus. Então, o ponto crucial que eles levantam a partir disso é bem radical, né? Miséria, sofrimento e morte não faziam parte do plano original de Deus. São anomalias, vírus no sistema. Exato. Não eram características do design. E a conclusão lógica é que a redenção em Cristo seria o processo de restaurar a humanidade a essa condição original de filhos abençoados. Nos levar de volta ao Éden. Não o lugar, mas o estado de ser. É essa a ideia. Então, tentando amarrar tudo, o que a gente extrai disso? A análise de hoje nos apresentou uma visão de propósito que é intencional, relacional e transformadora. Isso. A ideia que fica é que a humanidade foi criada com um projeto muito claro: ser uma família gigante que reflete a imagem de Jesus. Vivendo num ecossistema de paz, saúde e comunhão totais. É sem dúvida um projeto grandioso, uma planta original, como o texto chama, que existia antes de todos os problemas que a gente vê no mundo. Um retrato de um ideal de perfeição. Exatamente. O que nos leva, inevitavelmente, à pergunta que fica martelando na cabeça. Se o plano é tão perfeito, se o propósito é tão claro, por que a nossa realidade é tão brutalmente diferente? Pois é. Porque o mundo ao nosso redor está cheio de dor, de conflito, de doença e de morte. A pergunta que não quer calar. O que foi que aconteceu com essa planta original? O projeto falhou? O arquiteto errou nos cálculos? Fica essa reflexão, essa tensão entre o que era para ser e o que é. Uma tensão muito real. E é justamente essa pergunta, o que deu errado, que prepara o terreno para entender todo o resto da história.